Muito boa tarde, amigos da Rádio Com. Nós estamos formando neste momento a Rede Coep de mobilização. Hoje é dia 18 de abril de 2013 e nós estamos novamente aqui nesse espaço com muita satisfação falando sobre responsabilidade social. Meu nome é Rui Madruga, mais uma vez com a gente, com a nossa equipe, né? A secretária executiva do Coep, Diná Bandeira. Tudo bom, Diná? Boa tarde. Boa tarde, Rui. Um grande abraço a todos os ouvintes. Estamos novamente nessa quinta-feira, com esse sol aqui, felizes por estar de volta e trazendo um tema assim, relevante para a comunidade. Fique ligado, pergunte, entre no nosso Face, ligue para 3222-1571. É isso aí, nós estamos ao vivo. Também agradecemos ao Gil, que fez uma pausa, vai fazer uma pausa maior, né, Gil? Até amanhã, para nos oferecer esse espaço aqui, gentilmente. Ele está com a gente todas as quintas-feiras. E hoje nós vamos falar sobre o autismo, né? E presente aqui no estúdio já está a Lucila Siqueira. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde. Tudo legal. Bem? Então vocês têm um trabalho, né? De um centro de educação e atendimento. Nós temos mais uma colega também, como é o nome dela? Que ela Patrícia, que está no trânsito aí presa, né? Mas esse horário é difícil por causa disso, com né? Com certeza. Pelotas já estamos com problemas de engarrafamento aí. Mas eu acho que a gente poderia começar, né? Falando, se tu quiseres, se assim quiseres, né? Sobre esse centro de educação especializado Mundo Azul. Pois não. Eu recebi um convite em novembro da Patrícia para ser a psicóloga desse centro, para fazer um atendimento principalmente com as famílias, porque a gente sabe quando o diagnóstico é dado desta doença, autismo, e principalmente de todas as outras, né, quando a família recebe um diagnóstico que a gente se prepara tanto para ter o filho durante a gestação, que a gente imagina aquele ser perfeito, e ao nascer, com o tempo, a gente recebe esse diagnóstico, a sensação que a gente tem que o mundo desaba, um buraco se abre e a gente se sente perdido. Então, neste momento, é onde a gente entra com essa equipe maravilhosa que a Patrícia formou neste centro e dá todo esse suporte a essa família. E este começo, principalmente nesse começo, essa intervenção psicológica é fundamental, este apoio, para dar essas primeiras caminhadas do que é, que tudo tem solução se a gente começar cedo. Sim. Esse diagnóstico. Lucila, por gentileza, quais são assim as características? Assim, eu tenho um bebezinho, ele, né, não corresponde a alguns estímulos que eu dou, e aí, como é que eu identifico que ele está com problemas? Bom, quando a gente é mãe de primeira viagem, como eu sempre coloco assim, a gente tem que estar sempre atenta, né, aos reflexos da criança. Se a gente está com a criança, principalmente naquele momento de amamentar, a criança ela tem que interagir na hora da amamentação. Se a gente coloca a criança no seio, geralmente a mãozinha do bebê compartilha com a gente, a criança dita normal. Ela interage, a mãozinha mexe com a da gente, aquele olharzinho às vezes nos acompanha. A criança que tem o autismo não faz isso. Ela vai para o seio, ela até mama, mas ela fica estagnada ali. Ela não faz essa interação. Isso já é um sinal da gente se alertar. Principalmente nessa amamentação, que é o primeiro contato que a mãe tem. Então já dá para fazer um diagnóstico já bem recente, bem na hora da amamentação, já é o primeiro. Depois, naquele momento em que a criança já começa a ter aqueles contatos que a gente diz, olha, o papai chegou, olha a vovó, olha o babucil, também a criança autista não faz isto. Ela não segue, não nos acompanha naquele olhar, ela não nos segue, ela tem a sensação que a gente tem que ela nos atravessa o olhar, ela não fixa o olhar. Também é uma outra característica que a gente pode estar atenta na criança pequenininha.
Tem algumas crianças que têm, aí já vai aumentando, né, o caminhar. Tem algumas crianças que se detêm em alguns brinquedos, principalmente que giram. Tem crianças que gostam muito daqueles ventiladores de pá. Então elas ficam horas naqueles ritmo daquele ventilador e ficam se balanceando. Também é uma característica que a gente pode ficar atenta. Então tem outras que a gente tem que ficar atenta nessas características que as crianças nos mostram, nos apresentam. Olha, a gente então vai apresentar a Patrícia Montoni Molina, ela que é coordenadora do centro e já conseguiu chegar. Estava difícil, né, nesse trânsito. Parada numa sinaleira, Boa né? tarde para vocês, uma boa tarde a todos. Na verdade, esse centro nós abrimos há pouco tempo, foi em outubro. Então, assim, nós estamos atendendo agora já mais ou menos um total de 10 crianças, né? E, na verdade, esse centro nós atendemos realmente só crianças com aspecto autista. E lá, eu não sei se a doutora Lucila falou, nós temos ela que é a psicóloga, temos professor de música, então temos várias, outro professor de educação física. Por que a gente faz lá a parte pedagógica e a socialização dessas crianças? Nós estávamos conversando assim na parte do diagnóstico e como a Como mãe identificar, identifica, né, como no proceder, início do processo. Assim, a partir dos 2 anos, a mãe acaba se dando de conta, porque começa a chamar a criança, ela acaba não dando sinais que ela aparenta ser de surdez, que a mãe acaba chamando o nome, ela não se vira, ela não atende a chamados, ela fica um pouco isolada. Então a mãe acaba levando que é uma criança com problema na surdez. Então aí que acaba vindo a mãe procurando os outros recursos para saber realmente se o diagnóstico é surdez, para chegar no autismo realmente. Porque o autismo é bem parecido mesmo com a criança surda. Só que é claro, a criança surda não fala porque ela não escuta. Já o autismo, ele escuta. Só que ele não fala porque realmente o autismo, ele afeta a fala, a comunicação, né, a socialização e o lado afetivo da criança. E por que vocês resolveram criar esse centro para trabalhar com autista? Na verdade mesmo, eu me formei em pedagogia, eu fiz a minha pós em psicopedagogia. Na verdade eu tenho uma filha especial, tá? Mas no caso ela é surda. Então eu vivi, para dizer a verdade, essa questão de luto que a gente tem, porque eu tenho um filho dito normal, que hoje ele tem 14 anos, e a Bruna, que os dois eu digo que eles são especiais, né? Cada um na sua dificuldade, mas os dois são especiais para mim. Só que, na verdade, quando eu peguei o diagnóstico da minha filha, foi para mim um choque, porque tu sempre deseja ter um filho perfeito. Tu não imagina ter um filho especial, dependendo da deficiência dele, tu não tem um manual para dizer assim, eu vou trabalhar com, que legal, meu filho é especial e eu vou saber lidar. Não é bem assim. E a nossa sociedade, tanto aqui em Pelotas quanto em outros lugares, é bem difícil a gente ter um filho especial hoje, a gente não sabe. Então, quando eu peguei o diagnóstico, que foi bem difícil, da Bruna, eu achei que ela era autista. Então, para mim saber, na verdade, quando eu descobri, eu fui encaminhada para Porto Alegre, foi feitos vários exames nela para mim descobrir que realmente o que aconteceu com ela foi uma perda auditiva. Então foi difícil. Eu passei por essa questão de luto, eu sofri, não queria aceitar. Então aí, quando eu consegui aceitar a Bruna, porque a gente tem que aceitar o filho da gente naquela condição, eu vi que a minha filha começou a ter resultado. E foi aí a minha identificação, porque na verdade eu achei que ela era autista, que a Bruna, apesar da perda auditiva dela, ela demonstra ser uma criança, ela tem uma parte da visão dela é bem apurada. Então, às vezes, ela me surpreendia que, às vezes, algumas coisas parecia que ela estava escutando, mas não. Realmente são sons, são vibrações que ela, na verdade, escuta bem, assim, e o olfato dela é muito apurado. Então, na verdade, eu ficava indo, será que ela é autista? Será que ela é surda? Aí eu ficava esse meio tempo. Então, veio a minha paixão por trabalhar com crianças autistas. Tanto que eu foco lá, que a doutora Lucila foca bastante, é na família. A família tem que trabalhar junto. Porque eu fiquei bem perdida mesmo. Eu tive um luto profundo em cima da minha filha e foi bem difícil. Então, quando a gente tem um diagnóstico, assim, é bem complicado.
muito complicado. A tua formação, Patrícia, tu é psicopedagoga, né? Psicopedagoga. Okay. E daí eu fiz uma especialização na Pandorga, que é uma instituição que fica em São Leopoldo. Eu fiquei durante 1 ano lá para me aprender como trabalhar com essas crianças autistas. Antes de abrir esse meu centro, eu também fiz outra especialização que foi em São Paulo. Eu fiquei em 15 dias lá para mim poder fazer outro método que se chama Teacher lá, que é para mim trabalhar com cartões. Como essas crianças não falam, então a gente trabalha com cartões, que são cartões de figuras, que se chama cartões para comunicação com ele. Então foi bem legal. Aí a partir daí eu trouxe a ideia para Pelotas. Na verdade, eu trouxe a ideia de lá. Que bom, parabéns. A gente, olha só a oportunidade que os ouvintes estão tendo de conhecer esse espaço de especial, né? De especializado, né? Nesse trabalho aí com autismo. E eu queria saber, não sei se pode ser a doutora ou a tua, Patrícia, o autismo é irreversível? Não tem cura, realmente. Não tem cura. Não tem cura. O que a gente faz é um tratamento, vamos colocar assim, para eles conseguirem ter a melhor independência deles, não é isso? Se tornarem bem independentes. No começo a gente trabalha bastante a socialização deles, porque eles têm, na realidade, quando eles são muito caracterizados como crianças mal educadas. Né? São aquelas crianças rebeldes, são aquelas crianças que gritam, são aquelas crianças que não têm educação, vamos dizer assim, né? E enquanto centro, a nossa maior preocupação é trabalhar o turno inverso. São crianças que estão matriculadas em escolas, tanto municipais, né, como particulares, e a gente sabe que a inclusão na prática não é a teoria, né? Então a gente está dando também suporte a esses professores, a essas escolas, a gente visita essas escolas, enquanto equipe, a Patrícia, a nossa coordenadora, eu enquanto psicóloga, a gente visita as escolas, a gente vai com esse método, a gente leva esse nosso conhecimento. Nós vamos fazer agora no 2º semestre, a partir de agosto, trazer esses profissionais que lidam com essa clientela na nossa escola, ver os nossos trabalhos, ver como é que as nossas professoras também trabalham, né? Mostrar, fazer uma troca. Porque a partir desse conhecimento, né, ajudar. Qualifica. E vocês estão fazendo essa ação de livre e espontânea vontade, ou vocês estão fazendo uma parceria com a CREA e com a Secretaria Municipal de Educação? É nossa. Então, porque a gente acredita que escola, família e nós é onde vai dar resultado. Exatamente. Eu queria sim, eu até queria fazer um comentário a respeito disso. Nós temos trazido aqui vários educadores, né? E eles falam, né, das dificuldades de tratar com esses alunos, né, em conjunto com os ditos normais, né. Então, primeiro pela falta de preparo, pela falta de condições, de estrutura. Isso tá bastante complicado, né. Realmente está bem complicado. Porque as leis vêm, mas não se cria a estrutura para que se trabalhe com esse tipo de... Por isso que eu perguntei dessa parceria, que é provavelmente importante, porque assim, vocês vão fazer toda uma aproximação com o educador, né, que está lá na escola, mas também ele está isolado e sozinho, ele está ali atendendo políticas públicas e ele está ali cuidando de crianças especiais junto com crianças, né, porque na verdade todas as crianças são especiais, né, mas lidando com violência, com uma série de outras demandas, e é muito complexo para eles. Não, e hoje o que acontece, assim, na rede eles têm a cuidadora. Só que nós estamos batalhando, na verdade, porque tem a cuidadora que é uma cuidadora para cuidar toda a escola. E o que as crianças autistas precisam é que uma cuidadora fique na sala de aula com eles. É muito importante isso. Isso. Então não tem como a criança autista estar inserido na sala de aula se não tiver outra pessoa para auxiliar ele. Não existe um estatuto que diz isso, que a pessoa pode colocar, mas tem que contratar uma pessoa para Tem, sim, saiu agora, só que na verdade, é como eu lhe disse, na escola tem, mas é uma para cuidar de várias crianças. Várias crianças. Então a gente dá esse suporte para a família, a gente orienta as mães. A gente, se tiver que acompanhar as mães, nós vamos acompanhar elas nessa luta. A gente tá mostrando os caminhos, né, para elas. Se tiver que ir junto, nós vamos ir junto com essas famílias.
e muitas não são conhecedoras e sabedoras que existe isto, que existe leis até que amparam. Parece mentira. É verdade. Elas ficam até assim, é verdade, existe isso, existe. E a gente sabe também que existem famílias que não se preocupam também com esses dados, porque têm seus filhos e escondem né, os seus filhos. Né? E a maneira com que os pais tratam, né? Quer dizer, tu ter dinheiro, ter uma condição financeira, facilita um pouco, né? O tratamento, o acesso. Agora, eu gostaria de saber, né, de acompanhar, o que não deve ser fácil, né? É uma pessoa de periferia que não tem a mínima condição. O que acontece com essa criança? E olha, vou te dizer uma coisa, o número é bem grande aqui na nossa cidade. Mas é de assustar. Não tem ainda uma estatística, Patrícia? Uma coisa assim, de repente a gente podia... Tem, mas assim, é enorme o número. E como o senhor colocou, é verdade, elas não têm condições. Rui. Não tem condições, porque muitas vezes o pai trabalha, mas a mãe não pode trabalhar porque tem que cuidar dessas crianças. Então fica bem complicado. E essas famílias têm o LOAS? Muitas não têm. E se elas trabalham, elas registram a carteira, perdem o LOAS, que é o direito do filho. Que é o direito do filho. Para aumentar a renda, sim. Aí não pode. Então tem né, esse fator. E todas essas crianças tomam medicamento. Tomam medicação. E a medicação é caríssima. Então tem tudo isso. Eu já presenciei uma cena ali na clínica Clinirad, se não me engano, né? Uma mãe com um rapaz, um adolescente autista, né? E ele me deu assim, a gente não sabe como reagir perante essa situação, né? Então, porque ajudar talvez tu não tenha condições, né? Então, como é que são as reações do autista? Tu falou que eles gritam, mas com questão, eles são violentos, não tem isso, eles só são dependentes, por que eles gritam? Tem alguma explicação? Por que eles se sentem assim? Porque, na verdade, eles querem se expressar, né? Como eles não falam, na verdade, quando eles querem demonstrar alguma coisa que, na verdade, não está caindo bem neles, então eles ficam realmente brabos, eles gritam, para a gente poder entender. É uma maneira que eles se encontraram para se comunicar. Se comunicar, exatamente. Eles não têm a fala. Não tem. Muitos não falam. Se eles querem alguma coisa... Porque o que a gente tem que prestar atenção? Aquele grito foi o quê? Antes de alguma coisa? Exatamente. Claro, a gente tem que ter paciência. E muita paciência. A família tem que estar disposta. E ajudar. Quem é que sobrecarrega? A mãe. Aí a mãe já está cansada. O que a mãe faz? Grita. Passa aquela ansiedade dela pro filho. Muitas vezes, às vezes eu coloco para elas assim, quando é que eles gritam? Na hora da novela que a gente quer ver, né? É onde eles querem atenção. Refeições. Né? Supermercado. Quando tu dissesse que tu presenciou essa cena numa clínica, quantas vezes será que ele não foi nessa clínica fazer que tipo de exame? Que ele já sabe que ou dói, ou é constrangedor, é cansativo. Desde que hora será que ele estava lá? Será que ele não precisou fazer uma dieta, um jejum, que às vezes a gente passa, não almoçou. Quanto tempo sem comer alguma coisa? Então a gente tem que conhecer o autista, saber o porquê daquela crise que ele está tendo. Ele sempre tem essa crise por algum motivo. Exatamente. Ou é alguma dor, ou ele quer ele está nos dizendo alguma coisa. Então a gente tem que ter uma paciência para poder entender se aquele grito veio em consequência de alguma coisa. Exatamente. E é verdade, e a gente descobre. E a mudança de ambiente também afeta. Afeta muito. Porque eles são não é condicionados, me fugiu o termo, eles têm uma rotina. Uma rotina que eles têm que seguir aquela rotina para funcionar. Quando foge daquela rotina deles, é que nem lá no centro. Eles sabem que hoje eles vão fazer tal atividade, que depois eles vão assistir o DVD. Quando acontece algo que um professor não vai, quebrou a rotina. Já deu. Tanto que para visitar, a gente não permite quando eles estão lá.
porque eles me conhecem a Patrícia. Conhece todos que estão ali no ambiente. Se você chegar lá, eles vão mudar a conduta, vão ficar agressivos, vão chorar. Isso. E aí vai desencadeando. Sim, vai a gente cada um vai ter uma reação representa um diferente. perigo, na verdade, né? Exatamente. Um vai começar a caminhar. Que são pessoas diferentes daquele ambiente que eles estão acostumados a ficar da 1h30 às 5h30. Quantos profissionais vocês têm lá no centro? Nós temos o total de 8, né? Acho que 8. 8. E o endereço? Fica na Santa Tecla, 562, entre Cassiano e Major Cícero. É um centro de atendimento educacional especializado Mundo Azul. Só atende particular? Ou vocês têm um convênio, alguma coisa assim? Não, pois é. Nós só atendemos particular. Estamos tentando, né? Por enquanto. Nós só particular. Eu estava conversando com vocês, estava me lembrando desse filme que eu já indiquei para muita gente, que chama-se Black, um filme indiano. Não, nós não conhecemos. Ele é fabuloso, né? Porque é uma menina indiana, né? Que os pais... e é verídico, foi ela que escreveu esse livro, surda, muda e cega. Então, não tinha, ela foi criada como um animal praticamente, porque eles não tinham nem condições, nem saber de como vai ensinar alguma coisa para ela, porque se ela não enxerga, não escuta, né? Não fala, não se expressa, só andava perdido, por isso que o nome do filme é Black. E um professor lá, um cara... Usou libras em... ele usou as libras e os sons, né? Botava a mão dela perto da boca. O filme é maravilhoso. Metade do filme eu passo chorando. Já assisti umas 2 ou 3 vezes. Legal, né? Obrigada pela indicação. E é muito legal porque ele, de repente, ele abre algumas coisas, né? Vocês, de certa forma, já tem toda essa sensibilidade, porque quem trabalha com esse tipo de público já desenvolve isso, né? Senão tu Só não vai se envolverem pelo projeto, uma né? coisa Isso é que nós interessante. vamos colocar assim, que é bem importante lá, nós não focamos que eles são autistas, né? Vamos deixar claro. A gente não coloca rótulos nele como autista. Nós tratamos eles todos, nós atendemos crianças agora de 2 a 25 anos, nós estamos atendendo um rapaz de 25 anos, então nós não rotulamos eles como autistas, nós tratamos eles ditos como crianças normais. Entendeu? Essa que é a... Eles já chegam com diagnóstico, a gente não faz lá. Nós já sabemos, então a gente não fica rotulando eles. O diagnóstico quem dá é um clínico geral, um psicólogo, um psiquiatra? Qual é o profissional que dá esse diagnóstico? Neurologista. Neuropediatra. Isso. Sim, mas no caso de um adulto, então na verdade ele está chegando no centro adulto, mas claro, o diagnóstico dele já muda há bastante tempo. Há bastante tempo, com certeza. E assim, é brilhante, assim, vocês estão de parabéns. Aquilo que o Rui está falando, a questão da sensibilidade. Não vamos atrapalhar o trabalho. Pode ir, vai ser um prazer. Na verdade, que é assim, a gente mulher, né, assim, quando o Rui fala na questão da sensibilidade, só em me imaginar também, por isso que eu acho assim que o trabalho de vocês certamente deve ter um diferencial, porque a Patrícia já viveu, ela já esteve no lugar da cliente que ela está recebendo hoje. Isso é colocar o pé no chão, é estar junto com as pessoas, certamente, então o resultado vai ser diferente e a atuação de vocês é diferente. E aí eu me pergunto assim, e com essas mães, assim, que trabalho a mais vocês estão fazendo, que a gente pode também estar fazendo, porque aquilo que tu mesmo já disse no início, a gente espera ter filhos sempre saudáveis. Tu tem 9 meses de gestação, curtindo, né? Vai ser uma menina, vai ser um menino. Tu nunca imagina que ele não vai ter uma reação a um carinho, né? Que é o que acontece com os autistas. Então, é um sofrimento profundo. Tem o que fazer, assim, Patrícia, que a gente consiga dar uma revertida e criar, eu sei que tem uma associação, mas tem outras ONGs, precisa ter alguma coisa a mais, assim, para acompanhar e estar junto dessas mulheres, né? Por isso que nós focamos bastante, a doutora Lucila está sempre apoiando nesse projeto, eu acho que o mais importante, junto com elas, além dessas ONGs, né, fazer elas participarem, é conversar. Né? Elas lá conosco, eu atendo elas, é mostrar para elas que não existe culpado, porque na realidade elas se culpam, elas são culpadas, né? Principalmente os maridos. Os maridos caem fora, a grande maioria fogem. Né? Isso é uma realidade comprovada, né?
Então elas têm que se resgatar em toda essa autoestima novamente. Exatamente. E apoiar. E a gente vai mostrando as que venceram, os autistas que venceram, eles são capazes, a gente vai vendo as potencialidades do que eles são capazes, uns desenhos maravilhosos, outros dão para matemática, outros dão para música. E tu vai mostrando, né? E tu vai puxando as mães. De repente tem uma mãe que sabe fazer tricô, de repente tem uma mãe que sabe pintar, de repente tem uma mãe que sabe música. E tu vai pegando essas mães, tu vai trazendo o depoimento delas em determinados momentos, serve para aquela outra mãe. Isso, é uma troca. Exatamente. Vai fazendo troca, levantando essa autoestima, né? Que é muito importante. Mas elas não ficam no período que vocês estão atendendo os filhos, elas não ficam no centro junto, né? Então é um trabalho diferenciado em outro horário. Exatamente. Mas elas participam bastante, até porque nós elegemos, né, uma mãe, que ela é a representante das mães, então quando nós fizemos uma reunião, ela é convidada e também ela fica bem à vontade para falar sobre, olha, podemos mudar tal coisa, ficou legal isso aqui, ou não está legal. Nós deixamos bem aberto para as mães também. A nossa escola é aberta para mudanças, para ideias. O que nós queremos é fazer um trabalho bonito e que dê resultado. E que todos fiquem contentes, tanto a família quanto a criança. É isso aí. Gente, nós temos que fazer um intervalinho, um pequeno intervalo para os nossos apoiadores aqui da Rádio Com. Olha aí, são 2 horas do dia 18 de abril de 2013. Nós estamos aqui com a Lucila e a Priscila. Até o nome é parecido, né? Lucila e a Priscila. Lucila e Patrícia. É Patrícia? Patrícia. Desculpa. Lucila e Patrícia. Priscila, não sei porque eu estou com psicóloga. A beleza é tão bonita que eu entendo. E elas que são do Centro de Educação e Atendimento Especializado Mundo Azul. Nós temos sempre uma dica de saúde oral aqui do Dr. Paulo Fonseca, e hoje ele iria falar justamente no tratamento de crianças especiais, mas ele está com uma urgência, então na próxima quinta... A gente vai fazer essa dica, ele vai fazer essa Fique dica sobre como tratar com com essas crianças, tá? A gente vai no intervalinho e já voltamos em seguida. voltamos. Ok. Isso é madeira. Bem, nós retornamos então com a Rede Coep de mobilização, Rádio Com 104.5. Hoje nós temos aqui o pessoal do Centro de Educação e Atendimento Especializado Mundo Azul, pessoal que cuida dos autistas, né? E eles estão com esse centro muito legal aí, a Lucila Siqueira e a Patrícia Molina. Opa, a ar-condicionado já está me deixando rouco. Estão presentes aqui no estúdio e o nosso telefone aqui para você participar do nosso bate-papo é 3222-1571. Nós temos aqui o Ministério da Saúde, uma informação que o Pedro, o nosso estagiário de plantão, colocou, que o Ministério da Saúde, Política para Atendimento de Autismo, uma cartilha foi lançada para ajudar a identificar o problema em crianças. Mais de 100 mil exemplares vão ser distribuídos pelo Brasil e cerca de 100 mil exemplares da cartilha vão ser distribuídos em um primeiro momento para médicos e profissionais de saúde do SUS de todo o país, ressalta a pasta. O documento vai trazer uma tabela com indicadores de desenvolvimento infantil e sinais de alerta que poderão ser utilizados pelo médico para identificar o autismo em uma criança, por exemplo. A gente estava falando no bloco anterior, né? A questão da informação é importante, né? Muito importante. A gente falou que a informação chega, quanto antes ela chegar aos pais, né, aos professores, a maneira como se comportar. E isso eu não sei se a gente tem notado mais autistas na sociedade em si, né? Eles já existiam, aumentou o número de autistas, né, ou eles estão sendo inseridos mesmo na sociedade? Eu acredito que já existiam. E eles estavam escondidos. E as famílias, eu acho que não conheciam que aquilo ali era autismo, né? Que seus filhos eram autistas. E com a realidade, né? Com a oportunidade e com as divulgações, as famílias começaram então a apostar
se arriscando, né, a sair, colocando seus filhos, já que agora é lei. Eu vou botar ele na rede e vamos ver o que vai dar. Alguns deram certo e a coisa começou com todas as deficiências, não é só com autismo, né? Eu também, como a Patrícia, tenho um filho surdo, também foi essa luta. Não existia surdo. Quem é que falava em surdo? Pouquíssimos. Hoje em dia, né, uma comunidade que está aí, a Libras mesmo, ninguém conhecia. Hoje é uma língua oficial. Como tudo, é uma caminhada que não é fácil. Hoje nós temos também as mães dos autistas já fundaram a associação delas, estão nessa caminhada, nessa luta. É como tudo. Alguém tem que dar o seu primeiro passo. Exatamente. Para a coisa conseguir, né? Mas é bom isso, né? Acho que é um reflexo aí das mudanças da sociedade. Nós estamos numa sociedade de informação, com N ferramentas, e hoje tem quase que solução para quase tudo, né? Então, eu acho que é importante, eu acho bom, porque aí a gente também, a sociedade, a gente se alerta, fica atenta, né? Mesmo que a gente esteja, assim, fora hoje do problema, a gente está enxergando, está vendo, olhando de fora, nós temos que nos preocupar, porque isso envolve, se tem uma mulher, uma mãe, uma criança que está sofrendo, obrigação nossa, cidadãos que se diz responsáveis, está buscando ajudar, está buscando inserir essas pessoas, essas mulheres aí num contexto maior, buscando, porque na verdade, na medida que a sociedade se dá conta, né, de toda a problemática, do sofrimento que algumas famílias, que não é tão poucas, né, estão inseridos, a gente pode estar ajudando a criar políticas públicas, que nós falávamos aqui no intervalo, políticas públicas para poder estar inserindo, porque a minha preocupação, Patrícia e doutora, é com as crianças, com os autistas que estão na periferia. Isso. O que nós podemos, que se dizemos responsáveis sociais, podemos estar fazendo, né, para estar provocando uma mudança nesse aspecto, né? O que a gente pode também estar contribuindo, como contribuir? Eu acho que é bem isso, é vir aqui, divulgando, participando dos encontros. Quer ver uma coisa que aconteceu, que durante a semana a gente fez uma palestra no Assis Brasil, na Semana do Autista, e um aluno do magistério está lá conosco como voluntário. Ele mora lá no Navegantes. Quer dizer, já é um passinho. É uma sementinha. Então, lá no Navegantes, quer dizer, lá ele se interessou pro nosso trabalho. E quer trabalhar com criança autista. Eu fiquei super feliz, é verdade. Então todos os alunos do magistério, do Assis Brasil, se interessou. Ótimo. Que bom. Que bom. Então, lá no Navegantes já vão conhecer, ele vai ser um multiplicador na comunidade. Vocês vão ter que dar bastante subsídios, fazer com que ele provoque, de repente faça um levantamento no seu entorno, né? Para a gente poder estar. Porque, na verdade, o que acontece é que a sociedade não está acostumada com aquilo que foge do comum. Que o comum, que eu digo, é ser todo mundo normal. Quando foge daquilo que a gente chama tudo normal, que é certo, que a gente faz no cotidiano, que muda, então cria essa dificuldade, tá entendendo? Muda. É que nem, claro, que nem acontece na rede. A professora está acostumada a receber todos os alunos ditos normais. Mas esses normais também têm que ser incluídos na escola. Só que, claro, quando a gente recebe um aluno especial que a gente não conhece, que a gente não viu, porque na verdade também as professoras aqui, a gente tem que deixar claro que elas também não têm suporte para trabalhar. Elas não são incentivadas e elas também não, como é que eu vou dizer, não têm recursos para procurar um curso, para elas terem essa especialização
para trabalhar com autistas, a não ser que elas acabam pagando do bolso delas, para elas conseguirem sair daqui e ter essa especialização. Então é difícil. Então, e eu vejo, estou muito contente que na rede as professoras nos procuram. É, verdade. Essas que estão, esses alunos que estão lá no centro, as professoras vão lá, pegam o material, nos ligam, estão interessadas, eu vejo que elas vão para a internet e querem saber mais. E isso nos deixa muito contente desse interesse, porque na verdade elas estão ali, elas trabalham até aquele horário 5h30, elas vão para casa e elas ainda têm um tempinho para ler um pouquinho sobre aquele menino que elas acabaram de receber, que estão acolhendo. Que é legal, isso aí que é legal, essa parceria, essa caminhada de todos nós, que é muito legal. Patrícia, eu queria assim que a gente também focasse aqui um pouco já para os ouvintes que estão ainda ligados, que estão atentos ao nosso bate-papo, que tu falasse um pouquinho assim das características do autista que nos deixa com preconceitos. A gente tem que assumir assim um pouco do preconceito, na verdade, a gente só trabalha assumindo as nossas limitações. E a gente tem um preconceito do autista, porque ele tem algumas características, se bate, como eu estava falando. Queria que tu comentasse isso para a gente entender e respeitar isso. Se chama, na verdade, estereotipias, né? Que nós falamos. Esses tic-tacs deles, eles fazem movimentos com os braços, eles fazem movimentos de frente para trás. Então, assim, como tu colocou agora, realmente tem essa coisa, como é que vai chegar, como é que vai falar, será que... Porque, assim, ó, as pessoas não entendem, não sabem muito sobre o autismo, então elas têm na mente delas que as crianças são agressivas, que se tu vai falar elas vão te morder. Não! Lá pelo menos nossas crianças são todas sensíveis, até tem um caso de um menino, que é um menor, até não vou citar o nome, que agora já fez 3 aninhos, ele chegou lá e ele não gostava de beijo. Né? Não gostava que nós abraçássemos eles, não gostava de beijo. Que é uma das características que eles não gostam de contato. Eles não gostam de contato físico. Então, assim, ó, mas foi um treino. Nós fizemos um treino diário com eles. Todos os dias é feito a mesma coisa. Nós pegávamos eles naquele horário, nós abraçávamos eles naquele horário, então era sempre. Só que eu fui vendo o tempo dele e foi impressionante, que foi muito rápido. Hoje ele chega no colinho do pai dele, que o pai dele... É uma das exceções, é o pai que leva. É o pai que leva e ele é o nosso divulgador, porque ele fica com a boca lá nas orelhas de tão feliz que ele tá, porque ele viu o resultado com esse menino. Ele já chega, ele já vem nos nossos braços e ele aceita o nosso carinho. O nosso abraço, o nosso beijo. Então, ontem mesmo, isso é um treino com os autistas, a gente faz um treino. Ontem, quando ele foi embora, ele estava um pouquinho gripado e estava nascendo um dentinho e com diarreia. E ele ficou todo o tempo deitadinho, né, com a cabecinha no meu ombro. Aí o pai chegou e disse, ele não vai querer sair do teu colo. Eu acho que não, pai. E o pai estendia os braços e ele no meu colinho. Disse, pai, e agora? Quando, né? E o pai disse, por mim ele pode ficar no teu colinho, que eu tô feliz da vida. Então, é emocionante. Né? Então assim, com 3 aninhos. Com 3 aninhos. Então assim, e outra coisa, cada um é diferente do outro. Então, assim, às vezes eles têm as características deles, às vezes não olham nos olhos, né? Nós chamamos, como eu já coloquei, eles não atendem a chamados, mas cada um que nós temos lá é diferente do outro. Tenho lá 3 casos que tem meninos que falam, que se comunicam, não é todos que não falam. Tem um que adora cantar a música do Roberto Carlos. Que passa cantando, esse cara sou eu pra nós lá. Então, assim, não tem como. Um é diferente do outro. E os trabalhos com eles também é diferente, né? Nosso planejamento diário com eles também. Praticamente um trabalho individual. Um trabalho individual. As faixas etárias, vocês trabalham junto ou não? Não, separados. Separados também. Por quê? Os maiores que eu estou atendendo, eu não coloco junto com os pequenininhos. Que tem os pequenininhos de 2, 3 anos, que nós atendemos lá, 4, ficam separados, eles ficam... E os maiorzinhos também. Só na hora da TV que esses aí ficam juntos. Sim. Na hora do DVD, do conto, que nós fizemos conto com eles, teatros, aí sim. Uma pergunta, os filhos de vocês, eles foram para escolas especiais ou escolas normais? O meu foi para a escola especial. Estudou até a 8ª na escola Alfredo Dube e depois tirou o magistério no Pelotense. E agora depois se formou e trabalha hoje
trabalha na Recursos Humanos da Unimed. Está há 9 anos. Que maravilha. É casado, tem filho, tem... Olha só, que bárbaro. Tem a casa dele, dirige, tem o carro dele, a vida dele. Ela, essa moça aqui que me incentivou bastante. A Patrícia tem uma realidade. Tem 6 anos. Na verdade, quando eu soube do diagnóstico da minha filha, a gente fica mesmo assim, então eu pensei na minha cabeça que ela não ia ter vida, sei lá, que ela não ia construir uma vida. E ela me mostrou que o filho dela trabalha, que ele conseguiu uma família, que hoje ele tem filho, entendeu? Porque nós pensamos, meu Deus do céu, que será que vai ser dela nessa sociedade? Agora mesmo, ela está numa escola dita normal, mas o ano que vem eu já tenho na minha cabeça que eu vou colocar lá no Alfredo Dube, porque eu não tenho, aonde eu vou colocar minha filha aqui em escola? Aonde eu vou conseguir uma intérprete de Libras para trabalhar? Eu vou ter que batalhar, eu consigo. Mas na rede, eu não sei se no Pelotense tem esse suporte, eu vou ter que pesquisar, mas eu já estou me preparando que eu tenho que dar mais essa caminhada com ela, que ela tem que ser alfabetizada. Porque como ela não fala, então, nós temos que colocá-la para, então, aprender Libras. Então é isso, é difícil. Então por isso que eu me identifico muito menos realmente com essas mães, eu me identifico, assim, realmente bastante. Então tá ótimo, assim... Não sei se o Rui... Não, o que acontece, às vezes, só um adentro, é que, na maioria das vezes, a gente não encontra, né, o suporte no Estado, né, no poder público, e acaba desistindo e não quer lutar muito, não quer se envolver com o poder público, que a Edna estava colocando também antes, né? A gente não se mobiliza para cobrar. Na realidade, é um dever deles, né, nos proporcionar algumas coisas. Então ficam criando, a gente fica criando alternativas. A minha esposa estava estudando agora, estava fazendo pedagogia, depois de 30 anos tinha retornado. Ele é professor de educação física, tuta lá do São José. E agora mesmo ela está lidando com esse tipo de público também, né? Chegou a lidar também lá no estado. Então, é impressionante o despreparo, né? E ela mesmo reconhece, né? Como é que tu vai tratar com essas crianças, né? E aí o poder público não te oferece as condições para que tu diz um treinamento, uma coisa assim, né? Exatamente, um suporte, exatamente. Eu acho que a mobilização é muito importante, né? Eu queria assim perguntar para vocês, eu estou escutando o rádio agora e tenho um filho com essas características que vocês estão citando aí. Desconfio que ele é autista. E eu quero colocar, como é que eu levo ele lá para vocês? Como é que eu faço? Como é que eu procedo? Bom, primeiramente, o senhor já tem um laudo dele, já está tudo pronto. Já levou no neuro, no pediatra. Desconfio, agora no papo que eu escutei no rádio, tudo bom. Então, primeiro, levar ele no pediatra. O pediatra vai lhe encaminhar para um neuropediatra. Lá é feito todos os testes, que eu exatamente não sei quais os testes, mas lá são feitos e é encaminhado pela neuro. Até tem uma neuro muito querida que trabalha pela Federal, é onde todas as crianças são atendidas por ela, e ela faz um trabalho, como é que se diz, não pago pelo SUS, que é na própria faculdade, que ali perto da rodoviária, neurodesenvolvimento, acho que chama. Deve ser da Universidade Federal, da Universidade Federal. E a partir daí, que o senhor tiver o laudo direitinho, quanto mais cedo melhor, né, se for autista mesmo, ou se não, para descartar essa hipótese, o senhor nos procure já, imediatamente, que nós também vamos manter contato com a neuro e nós vamos trabalhar junto com a neuro. Até porque ela vai lhe passar medicação, tudo aos poucos, e também né? Assim, não quer ir sozinho? Quer passar lá que a gente vai junto. Juntos, eu lhe acompanho. A gente acompanha, com certeza. Está com medo, está com receio. De saber, está desconfiado, ainda não tem isso, certeza. Mas é fundamental. Que a gente não quer aceitar. Não quer aceitar. Ou acontece o que aconteceu comigo. Eu fui, eu acho que há 10, 20 médicos aqui, para dizer que todos os médicos estavam errados, né? Aí depois que eu achei que todos os médicos estavam errados de Pelotas, eu fui para Porto Alegre. Porque a gente tem isso aí, a gente diz que os médicos não estão falando a verdade, que eles estão errando. Então é muito importante, exatamente como ela colocou, a gente também participar, pode dar esse apoio. Lá no nosso Nós centro. Vamos, não tem problema nenhum, dependente do senhor ficar lá com o seu filho, a gente vai lhe ajudar, a gente vai lhe dar esse suporte, que nós estamos aqui para ajudar o senhor, a sua família, o seu filho, a seguir essa caminhada, se ele for autista ou não. Na verdade, o que eu percebo ouvindo é esse processo da rejeição
medicação, né, ele pode durar alguns anos. E quanto mais tempo ele durar, pior é para o nosso filho. Né? Exatamente, é isso que eu foco bastante. Pior é. É verdade, até pro filho, para a própria mãe, pro próprio pai. E uma coisa que eu vejo bastante, assim, é que a família também, quando o pai e a mãe aceitam, tá, mas eles ficam com vergonha depois de contar pros demais, pra avó, pro vô, pros primos, pros tios, né? Meu Deus, como é que eu vou chegar e vou contar que o meu filho é autista, que não vai interagir com o filho do meu irmão, Então, é complicado também essa parte. Então é isso que eu digo da família se ajudar, porque a família, às vezes, como é tudo novo, acaba, de repente, falando bobagem, né? Não sabendo mesmo, dizendo, teu filho vai ser sempre assim. Porque sempre na realidade, assim... não é bem assim. Então, dependendo do grau, né? Exatamente. Do autismo. Tem leve, exatamente. Tu olha pra criança de 2 aninhos... Não diz. Ele não é. Não é. Ele só não fala. Tu custou a falar também. Exatamente. Não, tu custasse a falar. É igual a ti, ele puxou a ti. Tem, exatamente. É um processo de rejeição que vem cheio de... Ele já está com diagnóstico, mas não quer aceitar. Exatamente. Bem, eu acredito assim que temos que, eu estava conversando com as nossas entrevistadas no intervalo, nós temos espaços, né, conselhos, espaços de acolher, para acolher. Então nós estamos assim colocando à disposição não só o COEP, a rede, que é uma rede, né, de mobilização social, como os espaços nos quais a gente interage, né, os conselhos, a Promotoria Regional de Educação, para a gente poder estar caminhando juntos, para poder estar oferecendo aí para a comunidade alguns caminhos, algumas portas e estar junto, né, tentando amenizar toda essa dor. Agora, voltando assim, a minha preocupação com o adulto, assim, o autista adulto, né? Uma pergunta, assim, né? É verdade. Como é que é a questão da sexualidade? Existe alguma... Existe. Como? Aí, na verdade, é trabalhado lá, né? É lá no centro, assim, a gente conversa com a família, existe sim. A família tem que estar preparada para essas questões, assim, mas aí é trabalhado com a família. Desde que eu cheguei ali, né, desde que nós estamos com o centro, nós tivemos, acho que uns 2, 3, né? Adultos. 3 adultos. Exatamente. Né? Ainda estamos elaborando um projeto para fazer atendimento a estes adultos, porque tem que ser num turno bem diferenciado desses nossos outros, porque aí é outro objetivo. Porque eles não têm, lá mesmo não tem escrita, não tem nada, só rabisco. Então são oficinas. O que nós vamos oferecer para eles? Que tipo de atendimento nós vamos dar? Então, agora, porque está começando a surgir, né? Eles saíram, a mãe viu acho que essa mãe até foi na internet que viu o nosso atendimento, foi lá, só que ele tem 30, né? Tinha aquele menino, 30 anos. Isso, é verdade, 30. Tá. Já passou por todas as entidades assistenciais, todas já mandaram embora. E o que eu faço com ele? Só quer saber agora de namoradas, diz que ama fulana e que vai casar com a ciclana. Está com a sexualidade à flor da pele, então, Mas cheio de manias, assim, ele não aceita o que ela fala, não me olha. Então, assim, para atendimento psicológico muito difícil, porque ainda tem isto. Então, quem eu tenho que dar orientações? Para a mãe. Ele não adianta. Mas, ao mesmo tempo, o que nós vamos fazer com ele? Nós vamos oferecer. Então, nós também estamos agora, enquanto equipe, vamos nos sentar e ver projeto para essa clientela que está surgindo. Exatamente. Isso gente. Um desafio, né? Pessoal, posso fazer uma pergunta bem direta? Assim? Quanto custa lá mensal? Como é que vocês
cobram, já que isso aqui é particular, né? Até eu vou deixar um recadinho assim, ó, que eu falo muito, dependente da situação financeira dos pais, eu quero que eles me procurem, que vão lá, nós trocamos ideia, nós emprestamos, damos folhetos, falamos, mas independente do valor que nós cobramos lá, nós queremos fazer essa parceria. Nos deixam telefone, vão lá, nos tiram, querem saber alguma coisa, dúvidas, né, Lucila? Vão lá. Nós emprestamos material, nós temos muita coisa sobre autismo, então eu queria deixar esse recadinho, que não deixem de ir lá, de nos procurar, ou por telefone, também posso deixar um telefone para contato, que é o 3307-0232, é lá do centro, e nos procure, tanto eu, quanto a Lucila, quanto a coordenadora Lúcia. E não deixe de nos procurar, não deixe de saber mais sobre o autismo para poder lidar, mesmo que esteja com essas crianças em casa, mas nos procure para a gente poder passar alguma coisa para poder ajudá-las nesse atendimento deles na residência. Né, Lucila, que é bem interessante. Qual é o telefone de novo, por favor? 3307-0232. Eu acho, Patrícia, já que vocês já estão engajadas nesse tema, nesse tópico, vocês poderiam, além de ser um centro de educação, né, também se tornar um centro de referência do tema em Pelotas. Eu sugiro que vocês vá atrás, que tenham esses dados, que a gente que mobilize já algumas academias, alguns cursos das universidades, talvez a medicina ou a própria psicologia, que vocês tenham esses dados, assim, porque eu gostaria de saber hoje qual é o número de doentes, né, de autistas no município de Pelotas, para se poder ter políticas públicas e poder trabalhar nisso. Então, eu gostaria, sim, a gente poderia até estar contribuindo de uma certa forma, se vocês acharem necessário, estar buscando dados, que vocês tenham essas informações, que número a gente tem de autistas, como é que eles estão, onde eles estão, como é que eles estão sendo tratados na rede pública, né? Como é que é esse atendimento, que retorno, quais são as queixas, acho que vocês poderiam estar buscando também isso. Legal. Não, vamos fazer sim. Certeza. Demandas. É isso. Gente, então, olha, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Essa oportunidade de vocês, meu Deus, estou muito contente de estar aqui. Espero ter ajudado as pessoas que estão em casa nos escutando. Se tiverem alguma dúvida, que procurem vocês passam o nosso telefone, nosso endereço, não deixem de nos procurar. Vamos só repetir o telefone para as pessoas que interessam. 3307 0232. Tá aí, então. Eu queria desejar uma boa tarde para todos vocês, né? Para todos os ouvintes que estão em casa, ligadinhos na rádio. Aqui vai nosso muito obrigado. Bom, aqui nesse espaço a gente sempre gosta de falar de coisas boas, né, Diná? E quando trata pessoas assim, né, traz pessoas que tratam com esse tipo de público, né, a gente fica muito mais sensível, mais feliz ainda, né? Mas não podemos deixar de falar de coisas absurdas, né, dos normais, como o rapaz esse que foi assassinado aí na frente de uma boate, o outro de 21 anos que se dizia normal. Né? Então a sociedade hoje, pelo menos uma coisa de bom, essas pessoas estão se mostrando, né? As pessoas estão aparecendo por aí, tanto para o bem como para o mal. E nós aqui temos essa responsabilidade de valorizar, né, Diná? Essas pessoas do bem. Exatamente, né? Exatamente. A gente faz, o COEP, o COEP tem essa proposta esse espaço é um espaço de divulgação de projetos, de ações sociais, que mesmo que vocês tenham esse centro, que tenha toda essa função, né, do particular, ele é um trabalho, é um projeto social, é uma ação social de inclusão, né? Então, por isso que a gente achou muito importante. Passou a semana do autismo, né? Duas semanas atrás, e nós já estávamos, desde esse período, a gente estava já curiosos e querendo trazer esse tema aqui para o rádio e para o COEP, e para todos os mobilizadores estarem pelo menos refletindo em o que a gente pode estar fazendo mais e juntos, né? Essa é a proposta. Rui, antes de eu encerrar, assim, eu queria estar convidando o pessoal. Amanhã nós, dentro dessa linha, assim, de estar destacando essas pessoas que estão aí na comunidade fazendo um diferencial. Amanhã nós estaremos entregando ao Padre Capone o Prêmio Betinho 2012. Então, ano passado a gente fez toda uma ação, uma mobilização que acontece pela internet para dar um destaque
para as pessoas que fazem, que têm uma atitude de cidadania. E é um projeto que tem 5 anos que o COEP Nacional lançou, a gente Pelotas vem participando. Então, acontece entre os representantes técnicos do COEP indicações. Então, o Padre Capone foi indicado pela Emater e ganhou ano passado, nessa votação pela internet. Se teve esse destaque, amanhã às 14 horas estaremos entregando ao Padre Capone o Prêmio Betim 2012. Assim, uma coisa que vai também ser muito emocionante, porque ele é realmente uma pessoa especial. Já esteve aqui no programa, 2 ou 3 programas atrás. A comunidade certamente conhece e reconhece o trabalho dele. Então, um abraço ao Padre Capone, se estiver nos ouvindo, e a todos os ouvintes, e a nossa professora e a nossa psicóloga, Lucila e Patrícia, que também tem uma atitude de cidadania bem bonito. Vocês estão de parabéns. Muito obrigada. Beleza, nós ficamos por aqui, voltamos na semana que vem. Até lá.